15h40, exatamente. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, né? Agradecemos a presença de vocês todos. E gostaríamos de, né, dar as boas-vindas a todos aqui no segundo seminário de grupos da SBEC, né? Estamos quase na reta final, né? Nós começamos em julho, no meados de julho, vamos até meados de dezembro. Então, foi um semestre inteiro mesmo, né? 6 meses. E hoje nós temos o prazer aqui de receber o Grupo Animalia, né? O grupo da SBEC, que vai falar aqui sobre exatamente o Grupo Animalia e o estudo das relações entre animais humanos e não humanos na antiguidade. Tá bem? Então, agora é com vocês. Eu só passo a bola para vocês. Agradeço. Tá ótimo. Tá bem? Então, fiquem à vontade. Lá, e quando for lá para o horário de vocês estiverem concluindo, eu retorno aqui. Por enquanto, vou tirar meu rosto, mas eu vou assistir a tudo. Eu interesso muito pelo grupo. Tá ótimo. Obrigada, Ana. Nada. Sejam bem-vindos. Então, muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a SBEC, né, e aí, no nome da professora Ana Maria César Pompeu, e também a todos vocês que tiraram, eu sei que todo mundo é muito ocupado aí, né, enfim, então eu quero agradecer muito a presença de vocês por terem comparecido aqui nessa apresentação minha e do Pedro, né, e assim, justamente por ser uma oportunidade ímpar para mim, e eu acho que eu posso falar em nome do Pedro também, por quê? Porque nós já tivemos a oportunidade de mencionar o animal em outras situações, mas nós nunca tivemos uma oportunidade de falar quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós pretendemos. Nesse sentido, então, a apresentação que nós preparamos hoje, ela vai ter esse caráter bem institucional, assim, digamos. Nós não vamos falar propriamente das pesquisas individuais, né, mesmo porque o grupo é muito novo, então, com exceção do Pedro, que já tem um trabalho mais maduro em relação a isso, todo mundo está começando agora. Então, enfim, essa apresentação vai ser um pouco bem mesmo sobre o que nós fazemos, um pouquinho da nossa história, e aí, ao final, o Pedro ele vai fazer uma discussão mais ampla, né, explicando aí o que são os estudos humano-animais, né, e relacionando com as nossas linhas de pesquisa. Então, já partindo propriamente para a apresentação, eu vou pedir, por favor, para o segundo slide. Isso, obrigada. Então, essa apresentação minha, né, ela vai ser dividida em 4 partes. Na primeira parte, eu vou fazer um breve histórico da formação do nosso grupo, né, e qual é a nossa proposta. No segundo momento, eu vou me deter um pouco nas atividades que nós realizamos até o momento. O grupo tem aí 1 ano de vida, aproximadamente. E a seguir eu vou só comentar brevemente as nossas linhas de pesquisa, que são 4, e o Pedro vai entrar, enfim, com essa discussão sobre o que são os estudos humano-animais e o nosso diálogo, né, dessas nossas linhas de pesquisa com o campo de forma mais ampla. Então, já passando para o primeiro tema, né, que é a formação do grupo. Então, o Animalia, ele surgiu em junho do ano passado, através de uma parceria entre o Pedro Martins, né, o Henrique Modanese Santana, que é o meu colega aqui da UNB, do Departamento de História, e eu. Em termos de pesquisa, como eu mencionei agora há pouco, o Pedro ele é o pesquisador mais experiente de nós, né, no que diz respeito a pesquisar o sistema. Ele já vem de uma pesquisa de longa data aí sobre vegetarianismo, que é um tema que dialoga de maneira muito próxima ali com o tema dos animais da antiguidade. E, então, dessa pesquisa, na qual ele vem trabalhando já há alguns anos, ele obteve o título de doutor, que foi seguido da publicação, né, desse doutorado no formato de livro. E, além disso, ele fez algumas outras coisas depois. Então, em termos de trabalhar, né, mais tempo com o tema, é o Pedro que é o cara que ensina a gente bastante ali no grupo. Como alguns de vocês devem saber, eu venho de uma pesquisa de longa data na área de historiografia antiga, especificamente sobre a obra de Heródoto, e o meu interesse em trabalhar com esse tema veio de um outro trabalho que eu realizo para a ONG Anonymous for the Voiceless. Essa é uma ONG que ela é especializada em ativismo de rua, né, que visa conscientizar as pessoas sobre os efeitos brutais, né, do nosso modelo de consumo, em todos os sentidos, na vida dos animais, né. Então, basicamente, trata-se de uma performance na rua. Eu imagino que muitos de vocês já devam ter cruzado com esse tipo de apresentação na cidade de vocês, porque tem várias unidades
espalhada pelo Brasil dessa ONG, né? Então tem essa performance de rua, na qual as pessoas colocam, né, a máscara do Guy Fawkes, seguram alguns computadores nos quais ficam passando alguns vídeos das indústrias que têm, né, matéria-prima, cujos produtos, né, a matéria-prima desses produtos são de origem animal. E aí quem para, porque nós não ficamos parando pessoas na rua para falar sobre isso, mas quem para, fica ali assistindo esses vídeos por algum tempo, nós abordamos essas pessoas e conversamos com elas sobre o que elas estão vendo. Então, eu participava já no grupo de São Paulo, e quando eu mudei para o UNB no segundo semestre de 2018, me convidaram para assumir aqui a liderança do grupo local. Então, eu sou organizadora aqui de Brasília, e o meu interesse pelos animais, né, pelo tema dos animais na antiguidade, veio por causa desse trabalho. E o Henrique, ele é meu colega de departamento, ele é um especialista em período helenístico, e desde quando eu comecei a trabalhar aqui na UNB, nós ficamos primeiro como colegas, né, a gente se deu muito bem, trabalhando em várias coisas do departamento, e hoje ele é meu amigo pessoal. E ele tem um interesse também bastante grande nesse tema. Então, o Animalia, ele surge da convergência dos interesses dessas três pessoas, né? O Pedro, que já pesquisava, eu que queria pesquisar, e o Henrique também que tinha interesse e também quis se aventurar um pouco aí nessa área. Vale observar que o Animalia, ele é um grupo pioneiro, assim, não no sentido de ser o primeiro grupo dedicado aos estudos humano-animais, porque isso já tem vários grupos espalhados em várias partes do mundo, mas no sentido de ser um grupo, no sentido de ser um dos primeiros grupos que é dedicado ao tema dos estudos humano-animais, especificamente na antiguidade. Até onde nós sabemos, além do Animalia, existem dois outros grupos, que é o projeto Zoomatria, transmissões culturais dos saberes zoológicos na França, que é um grupo de pesquisa que ele é voltado para o estudo dos animais, mais do período da Antiguidade Tardia até a Idade Média, e o Zoa, Animais na Antiguidade Greco-Romana, que é um grupo que ele não é propriamente um grupo de pesquisa, mas uma rede que visa congregar aí os estudiosos dos animais na Antiguidade, e que se propõe também a manter um banco de dados de referências bibliográficas e iconográficas atualizadas sobre esse assunto. E esse grupo, especificamente, ele empreende essas atividades por meio de moderação de páginas do Facebook. Então, portanto, o Animalia, ele tem um diferencial importante em relação a esses grupos, tanto no que diz respeito a ter um recorte mais específico focado na antiguidade, né, como no que tange também a realizar pesquisas e um grupo de estudos que atende tanto um público local como um público internacional. E o que é muito bacana também é que nós temos diálogo com o pessoal desses dois grupos, né? O pessoal do grupo Zoa é a Katia Margaret e o Kenneth Kitchell, que são pessoas muito legais com quais eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes, e do grupo francês é o professor Arnaud Zucker, que muito gentilmente também trocou algumas mensagens comigo, ajudou também na divulgação do grupo do Animalia. Então, a gente tem essa coisa que dá um orgulho para a gente de saber que nós estamos aí na vanguarda, ajudando a formar esse campo na área de antiguidade especificamente, antiguidade clássica. Por favor, o próximo slide. Então, como grupo, nós nos propomos a discutir e analisar os vários aspectos relacionados com as relações entre humanos e animais na antiguidade. Discussões ético-políticas em torno dos temas como alimentação, saúde, meio ambiente, relações entre animais humanos e não humanos, têm conquistado cada vez mais espaço no âmbito das ciências humanas desde a década de 70, então não é algo que é completamente novo, mas especialmente nas últimas 2 décadas, por conta de todos os desafios climáticos e ambientais, né, enfrentados pela sociedade do século XXI, esses temas, eles têm cada vez se tornado mais na pauta aí, das várias discussões acadêmicas, nas várias áreas. Né. E justamente por causa da situação desses problemas, dessas questões, é que tem o surgimento de um campo de estudos específicos dedicado à temática relativa aos animais, e que são os estudos humano-animais, né, do inglês, né, o nome vem do inglês, que é Human Animal Studies,
a abreviação é HAS, H-A-S. Então, surge aí, nessas 2 últimas décadas em particular, a consolidação, né, dessas várias discussões em torno de um campo de estudos. Então, no que diz respeito à questão dos animais na antiguidade, muitos dos tópicos do que hoje nós chamamos de estudo humano-animais foram tratados, assim, de forma secundária em outros assuntos, como, por exemplo, o vegetarianismo ou estudos sobre sacrifício, por exemplo, que, como eu disse anteriormente, são temas que estão muito relacionados com o tema dos animais, mas em muitas dessas abordagens os animais ficavam com um aspecto, uma ênfase secundária, né? E o que muda nos últimos anos, né? Então, a gente está assistindo aí um movimento no qual tem um desenvolvimento paulatino, mas crescente, né? E de um aperfeiçoamento de temas, problemas e abordagens que tem consolidado aí os estudos humanos. Animais também, como uma área bastante específica, mas efervescente e pertinente aos estudos clássicos. Então, nesse sentido, tendo em mente essa conjuntura, o nosso grupo tem 4 objetivos principais. Então, o primeiro deles é justamente propor uma história dos animais, levando em consideração seus diversos aspectos, e problematizando, contextualizando historicamente, em que medida nós podemos falar, né, defender o argumento da existência de uma história dos animais na antiguidade, né, porque em muitas concepções a história é a história do homem, né, então em que medida nós podemos fazer essa história. Então isso é um dos problemas com o qual nós dialogamos. O próximo slide, por favor. Um segundo objetivo é construir tal história a partir de um diálogo multidisciplinar entre várias áreas: história, letras, filosofia e arqueologia clássicas. O terceiro objetivo é contribuir para o desenvolvimento e consolidação dos estudos humano-animais como um campo de estudos na área de estudos clássicos, né? Porque, como eu mencionei anteriormente, tem muita coisa que foi feita, especialmente na aula da filosofia, né? Então, o pessoal da filosofia já é um pessoal mais veterano nesse tema, inclusive na área de estudos clássicos, mas as outras áreas, como história, letras, estão um pouco atrás ali. Então, a gente quer justamente tentar contribuir para que essas outras áreas dos estudos clássicos, né, também estejam mais engajadas com esse tipo de temática, dando também a sua contribuição para o debate. O próximo slide, por favor. E, por fim, nós queremos iniciar e fomentar o desenvolvimento deste campo no Brasil, ao mesmo passo em que nós visamos dar uma contribuição local para um debate internacional. Próximo slide, por favor. Então, tendo esses objetivos em mente, nós tentamos executá-los por meio de 4 vias, né? A primeira dessas vias são as pesquisas, publicações e palestras individuais dos membros do grupo. Então, cada um tem seus interesses particulares de pesquisa. Então, uma das formas de executar esse objetivo é justamente por meio de publicações, né, do trabalho de pesquisa mesmo. O segundo é a formação de novos pesquisadores especializados em RAS, através da orientação de trabalhos de TCC, de iniciação científica, mestrado e doutorado. Uma terceira via de tentar implementar esses objetivos é a realização de eventos acadêmicos, oficinas, bem como de cursos normais, né, de graduação e também de extensão em torno do assunto. E, por fim, o nosso grupo de estudos, que se reúne aí regularmente uma vez por mês. Então, para ilustrar um pouquinho, né, essas 4 vias, essas 4 frentes na qual nós tentamos viabilizar nossos objetivos, eu vou falar um pouco agora. Eu vou passar agora para a segunda parte da minha apresentação e falar um pouco das atividades que nós realizamos aí nesse primeiro ano de existência. Então, a primeira atividade oficial do grupo foi justamente essa conferência do Pedro, Justiça e Vegetarianismo na Antiguidade. Ela foi promovida pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada e o Laboratório de História Antiga da UFRJ em junho de 2009, né? E aí tem uma foto da sessão do Pedro, parece que está dando uma bênção no público ali, né? Então, do ponto de vista formal nosso como grupo, essa foi a nossa atividade inaugural. Próximo slide, por favor.
E aí, em agosto do mesmo ano, eu participei como uma palestrante do evento Mobilização Pública e Direito dos Animais, que foi um curso de graduação oferecido aqui pela UNB. Tem várias pessoas que trabalham com esse tema, não na área de história, mas na área do direito e na área da comunicação, se não me engano, e foi oferecido esse curso que tinha algumas sessões abertas para o grande público. E eu fui uma das palestrantes dessa sessão aberta, onde eu falei um pouco da minha experiência com o Anonymous e principalmente da relação do meu trabalho no Anonymous com o surgimento do Animalia. Próximo slide, por favor. Um outro evento também que nós participamos aí, né, no caso o Pedro, foi em setembro de 2019, no qual ele apresentou uma comunicação chamada A Recepção do Modo de Vida Vegetariano, segundo fontes platônicas na obra de Clemente de Alexandria, no 22º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e no 7º Simpósio Internacional de Estudos Antigos da UFMG, Releituras da Filosofia Antiga na Patrística. Próximo slide, por favor. Para 2020, nós estávamos sonhando em fazer várias coisas, né? E uma dessas coisas era justamente tentar fazer um evento grande sobre o tema, ou pelo menos tentar organizar esse evento, mas a crise sanitária causada pela Covid acabou intervindo de forma bastante significativa nos nossos planos, né? Porque agora é muito complicado, é inviável fazer qualquer tipo de planejamento sem saber muito bem quando nós estaremos habilitados para, enfim, encontrar com outras pessoas, viajar. Então, por um momento, essa nossa intenção está em suspenso, até nós termos uma visão mais concreta assim, de como vão ser as coisas no futuro, mas, de todo modo, nós continuamos, ainda assim, com as nossas atividades. Então, em julho, eu tive a oportunidade de participar desse programa, o História Pirata, que é um canal aparentemente bastante popular, assim, com professores de História do Ensino Fundamental e Médio. Né? E aí eu conversei um pouco com o Daniel Gomes, até por isso eu perguntei para o Daniel Gomes, que está aqui, se era o mesmo, né? Que é meu colega aqui da UNB também. E nós falamos, então, sobre História dos Animais, o vegetarianismo e a Antiguidade. E em agosto, o Pedro... Pode passar o próximo, por favor? O Pedro, ele também realizou uma palestra sobre o Porfírio, né, para o canal Conversa sobre Platonismo, Conversa sobre o Neoplatonismo, sobre a organização do GT Ampof Neoplatonismo. Né, foi uma palestra bem legal que ele deu lá, no qual a gente teve a oportunidade de conhecer ali, em linhas gerais, o pensamento do Porfírio. Então, foi bem bacana essa palestra que ele fez. Né. E, além disso, próximo slide, por favor. O Henrique nós estamos oferecendo, nesse momento, uma disciplina chamada Tópicos Especiais de Antiguidade, né, Human Animal Studies, Estudos Clássicos, no qual a gente justamente deu um panorama do campo, né, partindo da bibliografia crítica, e agora nós estamos discutindo fontes antigas, dentre elas Aristóteles, o Plutarco e o próprio Porfírio. Né, esse curso está acontecendo ainda, com previsão de acabar no final de novembro. Tem sido uma experiência bem legal conversar com os alunos sobre esse tema. Próximo slide, por favor. Obrigada. Então, ainda a respeito dos eventos, nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para convidar todas e todos para um evento online que nós organizamos para o dia 11 de novembro de 2020, às 15 horas, horário de Brasília, que é o Alimentação e os Animais, diálogos entre o grupo Diaita e o Animalia, no qual nós vamos ter o prazer de receber nossos colegas portugueses, a professora doutora Carmen Soares, da Universidade de Coimbra, e o professor Joaquim Pinheiro, da Universidade de Madeira. E para a gente é muito importante, assim, uma honra recebê-lo, especialmente o professor Joaquim, porque ele acabou de traduzir uma obra bastante importante do Plutarco aí, né, para o português, que é sobre comer carne. Então, eu acho que vai ser um evento bastante, uma oportunidade muito bacana aí de conversar com os nossos colegas, né, e esse evento ele vai ser transmitido pelo Instituto Mundo Antigo, que é um parceiro nosso aí nessa atividade, é o canal do YouTube do Instituto Mundo Antigo. Então, fica aí o convite para todos que quiserem se juntar a nós. Bom, então, para além
dessas atividades, nós temos um grupo de estudos que se encontra uma vez por mês para a discussão de temas relacionados ao universo dos estudos humano-animais, né? E essas discussões, geralmente, esses encontros duram em torno de 1 hora e meia, e na qual nós, habitualmente, discutimos 2 textos, um texto mais teórico e outro texto mais específico voltado para o tema da antiguidade. Evidentemente que essa estrutura não é algo rígida, às vezes nós trabalhamos com 2 textos mais teóricos, outras ocasiões a gente trabalha com 2 textos mais específicos, então varia, né? E em termos do que nós estudamos até agora, né, nesse primeiro ano de existência, nós tivemos basicamente 3 linhas de estudo. No primeiro momento, nós trabalhamos mais com textos introdutórios, como os textos da Margot de Mello, que ela é uma pessoa que escreveu alguns manuais, assim, era um nome importante que popularizou, assim, um pouco esse tema, né? Então, a gente começou com alguns textos escritos por ela, e também nós tentamos nos familiarizar um pouco com alguns conceitos. E aí, as publicações do antropólogo britânico Tim Ingold foram muito importantes para nós nesse primeiro momento. A partir dali, nós começamos a trabalhar temas mais variados, né, e discutimos várias coisas, né? Os animais das comédias de Aristófanes, a questão dos animais urbanos, animais nas cidades da Grécia e da Roma Antiga, o simbolismo do consumo de carne entre os antigos judeus, entre vários outros tópicos. E no terceiro momento, que nós já algumas sessões estamos focando nesse tema específico, que é o tema do sacrifício no mundo antigo. Próximo slide, por favor. Então, em termos de composição, né, desse grupo de estudos, ele é bastante diverso. Então, ele é composto por gente de várias disciplinas, da história, letras, filosofia, arqueologia, que, por sua vez, se encontram em estágios bastante diferentes da vida acadêmica. Então, nós temos estudantes de graduação, de pós-graduação, professores universitários e pesquisadores independentes, tanto de instituições aqui do Brasil quanto do exterior. Em termos de números, só para dar uma ideia para vocês, nós temos 37 pessoas registradas no grupo de estudos. E é claro que não necessariamente essas 37 pessoas participam de todas as sessões, né? Algumas participações, elas são mais sazonais. Então, por exemplo, quando nós estávamos discutindo o Tim Ingold, o número de pessoas participava recorrentemente das sessões dedicadas àquele tema. Já em outros casos, como, por exemplo, quando a gente discutiu o Darwin, outro grupo de pessoas participou daquela sessão. Então, as participações são um pouco sazonais, a depender do interesse de cada um ali, né? Porque o grupo ele é bastante aberto, né? Então, a gente tem esse diálogo bastante próximo com pessoas de outras áreas, né? Que por algum motivo, talvez porque não tenha um grupo específico na sua própria área para discutir, trocar ideias sobre esse tema, encontrou no Animalia um lugar amigável e aberto para trocar ideias, então a gente acaba agregando essas pessoas de diferentes áreas nas nossas sessões também. E essas contribuições do pessoal do direito, do pessoal da antropologia, da paleontologia, como o Pedro bem mencionou anteriormente, acabam ajudando bastante no grupo e trazendo visões muito enriquecedoras, porque são áreas que nós, muitas vezes, não temos muito contato. E quando essas pessoas vêm e trazem suas contribuições, a gente tem uma outra perspectiva sobre os temas que nós estamos estudando. Então, é muito bacana que essas pessoas se interessaram e têm se interessado em participar junto com a gente. Bom, então, um segundo aspecto do nosso grupo de estudos diz respeito ao fato de que nós temos uma modesta, mas assídua participação de alguns pesquisadores do exterior, né? Desde o começo a gente tinha essa ideia de que a gente quer ajudar, quer dar alguma contribuição na pauta dessa discussão, né? Então, desde o começo a gente tinha essa ideia de que nós queríamos fazer algumas sessões ocasionais para tentar chamar algum público estrangeiro para dialogar com a gente. E, para nossa surpresa, algumas pessoas se interessaram pelo grupo, vieram, participaram das reuniões e continuaram a vir. Então, justamente por causa dessas pessoas, a gente decidiu, então, ao invés de fazer apenas encontros ocasionais, internacionais, a gente alterna agora. Nós temos encontro local, né, realizados em português,
e outros encontros realizados em inglês, justamente para conseguir manter esse diálogo aí com outras tradições acadêmicas. E aproveitando a oportunidade, né, para quem quiser participar do nosso grupo de estudos, tem aí o nosso e-mail, né, é só mandar um e-mail com o nome, filiação institucional se houver, e qual área de interesse, que aí a gente, só para a gente fazer um pequeno cadastro, mas o grupo é aberto, para quem quiser participar. A única coisa que nós adiantamos é justamente, como eu havia mencionado anteriormente, como é um tema que não tem muita publicação em português, a pessoa que quiser participar com a gente tem que ter um mínimo de capacidade de ler textos em inglês, né? Mas, no mais, assim, os encontros são super amigáveis, são pessoas, como eu falei, de vários momentos da formação acadêmica, então é um ambiente muito bacana, assim, de trocar ideias, né? Pessoas de diferentes áreas, diferentes experiências, enfim. Então, fica aí esse convite para quem quiser participar conosco, e o nosso próximo encontro é no dia 4 de novembro, às 16 horas. Então, aí é uma foto de uma das sessões que nós tivemos, e foi, enfim, então fica aí o convite para todos. Então, aqui, já passando para mais uma parte aí, né, vou falar agora, então, sobre as linhas de pesquisa do Animalia. Então, tal como o grupo de estudos, o Animalia, ele é composto por pesquisadores, por colaboradores, né, pesquisadores das várias áreas. História, língua e literatura, filosofia e arqueologia clássicas, que exercem suas atividades em instituições dentro e fora do Brasil. Então, os principais pesquisadores do grupo são o Pedro, que trabalha na área de língua e literatura grega da UFRJ, eu, que trabalho aqui no Departamento de História da UNB, o meu colega Henrique, né, que começou como líder, mas agora ele está só como colaborador com a gente, que ele é da área de História também. A gente tem a nossa colega, a Aisha Selkait, que ela é pós-doutoranda em Filosofia Antiga na Universidade de Utrecht. Alexandra Kovacs, que está bastante envolvido com o grupo, ela é professora de História Antiga na Universidade de Bordeaux-Montaigne. O Gabriele Cornelli, que apresentou semana passada, que é meu colega da Filosofia aqui da UNB, também colabora com a gente, da área da Filosofia. E o Gilberto da Silva Francisco, que é meu grande amigo da Unifesp, que trabalha na área de História e de Arqueologia Clássicas também. Então, esse é o grupo de pesquisadores, né? Próximo slide, por favor. E aí, os jovens pesquisadores são as pessoas que nós estamos treinando aí na área do RAS. A gente tem a Bárbara Pérez, que para mim ela é um membro muito querido do nosso grupo, porque ela, além de mim, do Pedro, é a pessoa que acompanha a gente desde a primeira reunião, né? Então, ela é orientanda do Pedro, e ela está trabalhando com o tema vegetarianismo como prática ascética no livro 8º da Vida de Apolônio de Tiana. E também tem a Júlia Ferreira de Santos, que também é orientanda do Pedro, que trabalha com o tema bestialização e punição do corpo feminino, como as mulheres se tornam feras na mitologia grega. E tem a minha aluna, a Isabela, que trabalha com o tema dos animais em Homero. Então, essas são as primeiras pessoas que nós estamos formando em estudos humano-animal. E, assim, outros membros que participam bastante ativos com a gente, que eu acho que é bacana mencionar, né, é a Sara Fernandes, eu nem sei se a Sara está aí, que trabalha com língua e literatura língua e literatura na UFSC, se não me engano, né, com área de Brasil e Itália. Então, ela nem trabalha com antiguidade, mas a Sara está com a gente há muito tempo, né, acompanhando as reuniões. E o Murilo Modesto também, que é outra pessoa que ficou um membro muito querido do grupo, ele é aluno da Semiramis, e desde quando o Murilo começou a frequentar nosso grupo, ele está em todas as reuniões, sempre traz comentários bastante pertinentes. Então, para a gente, eu fico muito feliz, né, de ter essas pessoas com a gente acompanhando a nossa trajetória, nossas atividades. Então, é só para fazer uns membros destaques aí desse coletivo. Bom, então, tendo em vista as áreas de especialização de cada membro e dos tipos de trabalho que cada um costuma orientar, o Animalia, então, ele estabeleceu 4 linhas de pesquisas principais. Próximo slide, por favor. Que são essas, né? Escrita da história dos animais e representações de animais em fontes textuais, animais na iconografia e na cultura material,
animais e aspectos sociais, políticos, culturais, científicos e religiosos, e vegetarianismo na antiguidade. Então, com isso, eu passo agora a palavra para o Pedro, que vai mostrar, falar um pouco do que é o campo, né, estudo humano animais, e como essas nossas 4 linhas de pesquisas dialogam com os principais, os temas chaves desse campo. Tá? Então, agora, Pedro, com você. Tá bom, obrigado, Camila. Claudinei, agora não sei se vai ter que trocar o slide. Ah, olha só, rapaz, perfeito. Obrigado, hein? Muito bom. Bom, antes de começar a falar, verdadeiramente eu queria agradecer muito pela oportunidade. Eu já tive no primeiro encontro dos encontros da SBEC, que foi no Rio de Janeiro, no ano passado. Foi muito agradável, até pude rever a Ana Maria, né, que fazia muito tempo que eu não a via. E acho uma iniciativa realmente louvável e fiquei muito feliz que vocês continuaram isso mesmo com a pandemia, né? Parabéns. Tomara que ano que vem tenha mais e, na verdade, estou esperando para que ano que vem a gente possa ver no Ceará também. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre o que é esse campo dos estudos humano-animais, mas antes disso, na verdade, como a Camila já comentou, o nosso grupo ele é bem jovem, né? A gente está fazendo 1 ano de vida agora, com todas as dificuldades que um grupo de pesquisa tem, especialmente a dificuldade da nossa própria inexperiência. Então, esse é um grupo novo, não só mundialmente falando, vamos dizer assim, que esse tema dos estudos humano-animais é algo muito recente, mas para a gente também está sendo um grande desafio, né? Mês a mês, a gente vem se encontrando para tentar se encontrar verdadeiramente nessa bibliografia, que é muito extensa, apesar de recente, e tem aprendido muito uns com os outros, né? Então, está sendo uma parceria muito bacana que a gente conseguiu instituir, né? E eu acho que o melhor de tudo tem sido justamente isso, né? Que a gente tem encontrado professores com mais experiência, né? Pesquisadores que cada um traz a sua experiência dos seus doutorados ou de outras experiências, justamente com a vontade de jovens estudantes, né, que estão interessados nessa temática das relações entre humanos e animais, e eu acho que o ponto forte do Animalia é justamente isso, que a gente conseguiu fazer esse encontro de maneira virtual, né, inclusive a gente decidiu isso até mesmo antes da pandemia, então o grupo já nasceu virtual, a gente não teve esse problema, né, com a pandemia, mas isso propiciou justamente um caldo bem interessante, né, para a gente poder discutir as nossas inquietudes, as nossas vontades de aprender, as nossas vontades de entender, principalmente, o que são esses estudos humano-animais. Né? Tá bom, então, os estudos humano-animais, como área de estudos interdisciplinar, é um desenvolvimento recente. Por essa razão, os manuais introdutórios, que pretendem organizar epistemologicamente a área, eles lidam com as mais variadas dificuldades típicas de um campo que ainda precisa se estabelecer. Questionamentos como: o que é um animal, o que é um ser humano, e como diferenciar um animal humano de um não humano, eles são ressignificados a partir da perspectiva de que é necessário encontrar respostas menos antropocêntricas a essas perguntas. Quem sabe, até mesmo formular novas perguntas, como, por exemplo, os animais possuem agência? Pode-se falar de uma história dos animais propriamente dita? E como é possível estudar as relações entre humanos e animais, e não só as atitudes humanas para com os animais, como tem sido feito até agora, né, majoritariamente? Qual a importância do estudo dessas relações? Ora, podemos dizer que a nossa vida é mediada em grande parte pelas relações que estabelecemos com outros animais. Construímos, por um lado, relações de fidelidade e companheirismo com certos animais quando os acolhemos como pets. Submetemos, no entanto, outras espécies a uma relação de exploração, como no trabalho pesado de animais de carga ou na alimentação, dentro de uma lógica industrial de abate e consumo de carne e de outros subprodutos. Ainda, a ciência moderna é, em grande medida, baseada no sacrifício de milhões de animais, mas, ao mesmo tempo, idealizamos animais selvagens como exóticos e sofremos quando algumas dessas espécies sofrem risco de extinção. Nenhuma dessas relações é dada pela natureza, todas elas são construídas socialmente, em especial a partir da lógica de dominação humana sobre as restantes espécies. Um dos objetivos dos estudos humano-animais é justamente compreender e identificar o papel dos atores sociais em cada uma dessas relações, entendendo que o componente da dominação e do antropocentrismo perpassa todas elas. Por fim, não se trata de entender a vida animal per se, mas sim do que essa experiência relacional entre humanos e os restantes animais tem de característico. Parafraseando 2 autores importantes, Garvin e Hughes, o hífen dos estudos humano-animais é que deve ser a tônica dessa área, ou seja, justamente estudar o que conecta
os humanos aos restantes dos animais, sem esquecer que humanos também são animais. Justamente por ser impossível compreender plenamente o que é ser um morcego, e aqui fazendo uma brincadeira com o trabalho do Nagel, de What is to be a Bat, né, pensando, a gente pode realmente pensar como um animal? Não, né, porque não temos o aparato biopsicológico para tal, temos de nos focar em entender como nos relacionamos com todas as outras espécies, e principalmente de que lugar de poder fazemos isso. Acho que essa é uma das grandes abordagens, né? Com isso, poderemos ressaltar a existência de outros animais não humanos e buscar compreender as camadas de interpretação produzidas pela variabilidade dos engajamentos entre humanos e restantes animais, como propõe Waldau. Eu coloquei aqui alguns livros importantes assim, sobre o que são os estudos humano-animais. A gente percebe que todos eles foram escritos na última década, então aqui seria já uma boa bibliografia para a introdução aos estudos humano-animais. Tem vários nomes esses estudos, né? Às vezes é só Animal Studies, às vezes é Human Animal Studies. Tem também Critical Animal Studies, que usa uma outra perspectiva mais crítica, pensando realmente na mudança social a partir dos estudos humano-animais. Mas, basicamente, o que eu estou tentando fazer aqui, um breve resumo, são das inquietações que aparecem nesses manuais, nesses novos livros que estão tentando organizar esse campo nascente. Bom, e como é que nós podemos alcançar esses objetivos? Qual que é a metodologia específica dos estudos humano-animais? Segundo Herschel, professor da cadeira de História Animal na Universidade de Kassel, na Alemanha, não existe uma metodologia própria dos Human Animal Studies. A tarefa se concentra primordialmente em atravessar fronteiras estabelecidas nas disciplinas que se ocupam do pensamento humano, apontando suas características intrinsecamente antropocêntricas. Isso significa dizer que a interdisciplinaridade da área é decisiva, pois será a partir de cada problemática, em cada disciplina, que poderemos alcançar algum conhecimento sobre essas relações tão desiguais entre humanos e animais. Ou seja, cada uma dessas áreas vai ter que se relacionar com seus próprios pressupostos metodológicos e seus interesses para saber como é que o Human Animal Studies pode influenciar e propor, de fato, uma pesquisa que engaje a perguntas, que faça produção sobre as relações do humano-animal que tem algum sentido, né? Bom, o desafio metodológico principal dos estudos das relações humano-animal tem sido, então, segundo Buller, prover algum tipo de conhecimento emergente sobre não-humanos, seus significados, tanto materiais quanto semióticos, seus impactos nos nossos espaços e práticas, e até mesmo a sua coprodução, produção de espaço, de tempo e de historicidade. Aqui os Human Animal Studies seguem bastante as chamadas pesquisas dos cultural turns, a virada do tempo, virada do espaço, tem também a chamada virada animal, ou seja, o que o próprio Human Animal Studies vai trazer para o restante das disciplinas das ciências humanas, né? Assim como produzir conhecimento sobre a nossa interação ética e prática com relação a eles. Ou, pelo menos, na verdade, encontrar maneiras criativas de trabalhar reconhecendo esse nosso profundo desconhecimento sobre os animais, né? Então, esse é o desafio maior, assim, como trabalhar produzindo conhecimento sobre os animais, sabendo que a gente desconhece eles profundamente. Bom, talvez o maior dos desafios será, segundo York e Longo, diferenciar os animais que existem nas nossas mentes, né, o que a gente projeta nos animais, dos animais no mundo. E esse seria o primeiro passo para compreendê-los como seres independentes da percepção humana. Pode passar o slide, por favor? Bom, apesar dessas reflexões serem bastante recentes, o tema das relações entre humanos e animais foi assunto de incontáveis trabalhos nas humanidades e nas ciências. A obra que revolucionou completamente a maneira como nos relacionamos com os demais animais foi, sem dúvida, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, de 1859, seguida da Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de 1872, nas quais Darwin chega à conclusão de que boa parte das características que pensávamos ser exclusivamente humanas, na verdade, são compartilhadas por muitas outras espécies antropóides, o que invalidaria a hipótese de que cada espécie se desenvolveu de maneira independente. Quando Darwin postulou a teoria da evolução, sofreu diversos ataques daqueles que não estavam dispostos a serem medidos pela mesma régua taxonômica que outros primatas. Até hoje, isso é um tema de discussão na sociedade polarizada que vivemos. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança de um Deus antropomórfico ou produto de uma seleção natural que diferenciou nossa espécie de outras?
Para os que acreditam na proeminência da vida humana em comparação ao animal por razões puramente teológicas, vê-se o reflexo dessa distinção na atitude de dominação humana sobre o animal presente no livro de Gênesis do Antigo Testamento. No entanto, mesmo entre os que defendem os padrões evolutivos aceitos pela academia e que guiam momentaneamente o nosso senso comum com relação à origem da espécie humana, estabeleceu-se como hegemônica a interpretação de que a simples diferenciação entre o Homo sapiens sapiens e as restantes espécies animais é um padrão aceitável para o tratamento moral dos animais como seres inferiores aos humanos. Por outro lado, a antropologia clássica dedicou boa parte da sua teorização à questão sobre as diferenças entre animais e humanos. Vide a obra, por exemplo, sobre o trabalho dos castores, de Morgan, um antropólogo importantíssimo, que escreveu essa obra em 1868, na qual ele chega à conclusão de que a diferença das capacidades entre humanos e os castores, né, que constroem represas e organizam seus grupos sociais, é mais em grau do que em gênero, ou seja, os castores possuíam capacidades cognitivas semelhantes aos humanos, mas em grau bem menor. Posição, aliás, que já tinha sido defendida por Plutarco na Antiguidade. Alguns outros exemplos da importância dos animais no desenvolvimento do pensamento sobre as sociedades humanas são os animais como símbolos totêmicos, nas obras de Fraser e Durkheim, e a taxonomia social dos usos dos animais, feita por Leach. Mais recentemente, até mesmo Geertz, em sua antropologia cultural, lança mão dos espaços sociais produzidos pelas linhas de galo para defender seu método antropológico. Tim Ingold, já citado anteriormente pela Camila, né, que a gente leu com muita vontade, foi bem legal essa leitura, né, no nosso grupo, ele trouxe a discussão sobre o que é o animal para o centro do debate antropológico, desconstruindo a ideia de que exista somente uma maneira válida de classificar o que é uma espécie animal, inclusive a humana, defendendo uma multiplicidade de possíveis classificações, apesar de ainda defender a singularidade da espécie humana, assim como a unicidade de todas as outras espécies. Bom, não foi somente a academia moderna, entretanto, que se debruçou sobre questões das relações entre humanos e animais. Pode passar o slide, por favor? Na antiguidade, produziu-se diversos tratados de ordem biológica, sobretudo na escola peripatética de Aristóteles. Mas também várias outras escolas filosóficas questionaram, no âmbito da filosofia, qual seria o status moral dos animais com relação aos humanos. No âmbito da filosofia, por um lado, a doutrina da transmigração das almas, vista dentre os pitagóricos, órficos e também na filosofia de Empédocles, que, aliás, é citado pelo Darwin, né, na Origem das Espécies, como um dos precursores da teoria da evolução, que classificava o humano e o animal como passíveis de intercâmbio. Se a gente pensar na teoria da transmigração das almas, que você pode, depois de morrer, quem sabe, nascer em um outro corpo, esse corpo pode ser de um animal, né? Por outro, a concepção de Teofrasto de um parentesco entre humanos e animais, em virtude das semelhanças físicas e psicológicas, configurava uma tentativa de produção de um discurso sobre a semelhança entre as mais diversas espécies animais, né? Isso é o Teofrasto falando por meio do Porfírio, né, que cita o livro dele, De Pietate. Bom, para operacionalizar o estudo das fontes antigas que lidam com o tema, e aqui é importante dizer que o estudo dos animais, seja na antiguidade, seja em qualquer âmbito, ele é vastíssimo, ele acompanha toda a formação da ciência humana, por assim dizer, né? Então, a gente tem que fazer recortes aqui muito bem específicos e tentar moldar isso às nossas necessidades mais prementes. Inclusive, é um grupo que a gente gosta bastante de ter vários tipos de especialistas diferentes, né, de tentar trazer abordagens verdadeiramente diferentes para cada um dos assuntos. Então, a gente tem essas 4 linhas de pesquisa, apresento elas justamente para ser como um convite para quem se interessar para qualquer uma delas, de entrar em contato com a gente também, ou se conhecer pessoas que se interessem por esse tipo de atividade, que nós estamos sempre abertos, assim, realmente com as portas do Zoom abertas para o nosso encontro mensal. Bom, e essas 4 linhas de pesquisa, a gente tentou organizar da seguinte maneira, né? Nas linhas, escrita da história dos animais e representações de animais em fontes textuais, e animais na iconografia e na cultura material, buscamos contextualizar as fontes antigas, que fazem referência às relações entre humanos e animais, mas que muitas vezes não recebem a atenção devida pelos especialistas. Tratamos, assim, de conciliar o labor histórico e filológico com abordagens que permitam a escrita de uma história dos animais a partir de uma perspectiva de poder assimétrica e repleta de nuances, mas que reserve algum grau de agência aos atores não humanos, seguindo a proposta de Wiedemann. Já na linha animais e aspectos sociais, políticos, culturais, científicos e religiosos, buscamos compreender os fenômenos relacionados às interações entre humanos e animais do ponto de vista social,
Um exemplo de abordagem é a análise da interação social entre humanos e animais dentro do contexto do sacrifício animal na sociedade grega e romana. Por meio da comparação de estudos modernos sobre o sacrifício, né, como Vernon, Burkett, Naiden e Eckroth, que temos lido no nosso grupo de estudo, tentamos compreender os mecanismos desta interação na performance desse ato central para as culturas das antiguidades, assim como destacar a importância política dos discursos que negavam a necessidade do sacrifício de sangue, como temos nas obras de Porfírio, Teofrasto e até mesmo em Sêneca. E a última linha do grupo é justamente o estudo sobre o vegetarianismo na antiguidade. Chama aqui de vegetarianismo o ato de abster-se do consumo de carne por motivação filosófica, religiosa ou em virtude de alguma visão de mundo específica. A antiguidade grega produziu diversos documentos escritos nos quais práticas ascéticas e vegetarianas são descritas. As obras mais relevantes que defendem essa prática são o De Abstinentia, de Porfírio de Tiro, filósofo neoplatônico do século III depois de Cristo, e o Sobre Comer Carne, de Plutarco. Esse vamos ter uma palestra lá dia 11 de novembro, que vai ser interessantíssima, né, com o tradutor do livro, professor Joaquim Pinheiro. Da mesma forma, foi registrada uma série de argumentações contrárias à abstinência de carne, como, por exemplo, as posições dos estoicos, peripatéticos e epicuristas. Também sobreviveram fragmentos da Comédia Média, nos quais figuras que praticam o vegetarianismo, normalmente pitagóricos, servem de material para o humor, ou seja, para serem zoados. Na minha tese de doutorado, eu produzi uma edição crítica com a tradução de um fragmento conservado por Porfírio. Acho que pode passar o slide, que aí tem uma... Eu produzi, então, essa edição crítica com a tradução de um fragmento conservado pelo Porfírio, de um crítico, né, de um livro crítico ao vegetarianismo, e esse livro se chama Contra os que se abstêm de carne, né, de Cláudio de Nápoles. A gente não tem muitas informações sobre esse Cláudio de Nápoles, mas é uma junção de argumentos que o populacho, né, ou vulgar, teria contra as posições vegetarianas de algumas escolas filosóficas, especialmente platônicas e não platônicas não, mas provavelmente platônicas e pitagóricas. Né. Eu defendo nessa tese, que é esse livrinho que está aí, esse De Vegetarismus in der Antike, im Streitgespräch, que a interação dialética entre as mais diversas correntes filosóficas sobre a abstinência promoveu o desenvolvimento de uma argumentação refinada sobre as relações entre alimentação e ética interespécies. Em especial, eu desenvolvo alguns argumentos de como Porfírio usou conceitos especialmente estoicos, né, o conceito da oikeiosis, por exemplo, para moldar seu próprio argumento a favor do vegetarianismo e da extensão da justiça aos demais animais não humanos. Então, justamente nessa dialética, né, nessa troca, nesse debate entre escolas que defendiam o modo de vida vegetariano e escolas que atacavam esse modo de vida, que a gente vê um desenvolvimento da argumentação vegetariana na antiguidade. Bom, as motivações para o vegetarianismo na antiguidade são as mais diversas, como, por exemplo, a defesa do modo de vida cético, que, dependendo da escola filosófica, se expressa de diversas maneiras. Em Porfírio, por exemplo, o vegetarianismo é uma maneira de praticar a não-violência, e com isso imitar o Deus, objetivo máximo do filósofo que aspira à ascensão da alma, numa esteira neoplatônica. Um outro ponto de destaque é o debate ético se os animais devem ser tratados com justiça ou se isso é impossível. Será em Porfírio que veremos pela primeira vez o argumento de que animais, por serem seres sencientes, ou seja, por serem capazes de sofrer física e psicologicamente, devem ser tratados com justiça, lá no terceiro livro do De Abstinentia. Nessa linha de pesquisa, buscamos sistematizar os discursos que envolvem a alimentação e os debates éticos envolvendo os animais. Pode-se dizer que o embrião da criação do grupo Animalia foi justamente o dossiê da Mare Nostrum, né, sobre o vegetarianismo na antiguidade, publicado em 2019 e que foi editado pela Camille e por mim. Ali, reunimos os pesquisadores internacionais, como Alberto Bernabé, da Espanha, que falou sobre o vegetarianismo entre os pitagóricos e os órficos, Alexandra Kovacs, que também já mostramos aqui como ela é realmente um membro muito assíduo do grupo, da França, que fez um trabalho de doutorado sobre a historiografia do vegetarianismo na antiguidade, e Dejme Mitiński, da Polônia, que falou sobre o tema da justiça em Plutarco. Além de contar com contribuições nacionais sobre o tema, como o da Cíntia Alfieri, que levantou uma discussão sobre alimentação e tabus no Egito Antigo. Também, uma outra atividade que está em curso é a pesquisa da Bárbara Pérez, que está aqui com a gente hoje, né, sobre as práticas ascéticas vegetarianas, descritas no livro de Filostrato, né, da vida de Apolônio de Tiana. Além do trabalho dela especificamente sobre essas práticas do Apolônio de Tiana, ou dito que são do Apolônio de Tiana, a gente está produzindo em conjunto um trabalho sobre a terminologia do vegetarianismo na antiguidade, né, para poder comparar os termos usados dos diversos autores que abordam o tema.
Para 2021, está previsto a publicação de um verbete, a Vegetarismus, né, vegetarianismo, na enciclopédia Real Lexicon für Antike und Christentum, que vai ser uma maneira que eu vou poder, a partir do que a gente tem discutido no Animalia, né, poder contribuir com a fixação de um conceito, né, que na antiguidade certamente não tinha esse nome, vegetarianismo, né, a gente está chamando de vegetarianismo, mas eu já expliquei o que eu levo isso em consideração, mas eu vou poder discutir um pouco quais são as bases teóricas, quais são os textos mais importantes, quais são os debates que envolvem esse fenômeno na antiguidade da abstinência de carne, né. Além disso, eu estou preparando uma contribuição para a coleção da Abril dos fragmentos dos historiadores gregos, com a entrada justamente desse Cláudio de Nápoles, né, que é esse fragmento que o Porfírio cita. Então, estou preparando uma introdução com o texto em grego, né, que eu fiz edição crítica, com uma tradução, e a biografia também, levando essa discussão sobre por que o Cláudio de Nápoles escreveu um livro inteiro sobre, indo contra os vegetarianos, né, que tipo de argumento aparece ali, com quem que ele está dialogando, né, com quais tradições filosóficas ele está dialogando. Bom, a verdade é que essa área, assim, ela é gigantesca e tem muito o que fazer ainda, então tem toda uma área de simbologia animal, tem toda uma área que envolve a pesquisa sobre os animais, e eu espero que com essa breve apresentação a gente tenha conseguido mostrar a relevância desses estudos, não só para a área de estudos clássicos, mas também como um aporte importante para refletirmos nosso lugar no mundo como humanos, né, passando aí um pouco além da academia, mas sim como nós nos pensamos, seres humanos, nesse mundo tão esquisito que a gente vive hoje, né. Bom, com isso, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade e reforçar o convite a todos e todas interessados para participar do nosso grupo de estudos, né, é só mandar um e-mail lá está aqui já o contato, né, obrigado, manda um e-mail, então fala aqui mesmo, no chat que a gente adiciona, é sempre um prazer receber gente nova, né, a gente sempre troca os temas também, agora a gente está lendo bastante coisa sobre sacrifício, mas daqui a pouco a gente já vai trocar também, falar de outras coisas, então é bem horizontal, quem tiver algum interesse específico, né, por exemplo, da simbologia animal, é só entrar lá e falar com a gente que a gente pode também colocar no plano, né. Com isso, agradeço novamente e, de novo, espero que a gente se encontre em Fortaleza ano que vem, que eu estou precisando. Obrigado. Obrigada a vocês, claro. Vamos abrir aqui, né, para comentários, tá? Vamos correr assim não, né? Vai embora. Não, estamos aqui. Nós vamos fazer uma foto no final ainda, viu? Calma. Vamos lá, gente, quem quer comentar alguma coisa? Eu sou candidata a entrar no grupo de vocês, né? A gente está te esperando já. A Camila está perguntando se pode abrir o microfone. Pode sim, Camila. Alô, eu não sei se estão me ouvindo. Tá bom, porque da outra vez, na apresentação do professor Carlos, eu tive problema com o microfone, não consegui falar, enfim, mas agora eu acho que vai. Bom, boa tarde a todos, é um prazer imenso estar ouvindo vocês pela primeira vez, enfim, prazer Pedro, prazer Camila. A Camila eu já conheço indiretamente pelo trabalho, pelo professor Gilberto, enfim, de anos aí, né, enfim, queria parabenizar demais vocês pelo grupo, pela iniciativa, realmente é algo, enfim, inovador, né, não só aqui no Brasil, mas como vocês colocaram no mundo, e, enfim, estava esperando essa oportunidade para a gente se conhecer, para poder trocar umas figurinhas, com certeza eu vou me inscrever, aí a gente vai tentar participar mais, porque é uma área que me interessa demais, né, como eu falei, claro, minha formação é arqueologia clássica, né, sou ceramóloga aí, com especialização também agora em bioarqueologia, ossinhos humanos, não animais, mas a gente tem muita interlocução, inclusive com o pessoal da Zoo, que eu falei para vocês, né, um grande zooarqueólogo clássico, que atua muito no Mediterrâneo, que é o Michael McKinnon, da Universidade de Winnipeg, no Canadá, que, enfim, estamos tentando construir uns projetos em conjunto exatamente para entender um pouquinho melhor essa relação dos animais humanos e não humanos por meio da análise osteológica animal, né, não humano, no caso. Enfim, adorei, queria só realmente fazer esse comentário e agradecer a oportunidade da gente finalmente se conhecer e ouvir vocês aí, enfim, espero que a gente
consiga, de repente, trocar umas figurinhas palestra de vocês para nós, porque, enfim, a gente acaba lidando mais com no Tafos, né, com cultura material, com arqueologia mesmo, apesar que é um grupo super interdisciplinar também, né, mas esse diálogo com as outras áreas, com certeza, é super enriquecedor e importante, enfim. Era só isso mesmo que eu queria falar, enfim, agradecer e parabenizar, e obrigada. E na próxima semana, né, nós teremos o Tafos, né? Teremos, nossa, obrigada, professora Ana Maria, enfim. Ai, vou dar um tchauzinho para a professora Kátia Poser, que a gente se falou ali, morrendo de saudade da Kátia. A última vez que a gente se viu, aliás, foi aqui no Rio, né, eu estou no Rio agora, enfim, e foi aqui no Rio exatamente na apresentação do Tafos no primeiro seminário, né. Então, nossa, queria parabenizar demais a SBEC, acho que isso está sendo muito importante exatamente para a gente conhecer o que os outros grupos estão fazendo, né, e interagir, trocar as figurinhas, né, porque afinal de contas, a academia já é uma bolha, então acho que a gente tem que realmente dialogar, interagir para participar mais. A gente tem vários alunos super interessados, assim, no Tafos, que acabam procurando, né, tendo esse interesse em estudar animal. A Kátia até falou que os alunos dela não, né, mas a gente acaba tendo esse interesse, e até um próprio aluno do professor Gilberto, né, que está estudando sacrifício, enfim, e que lê muito a Eckert, né, a Gunel, enfim, que é muito bacana pelo lado da interdisciplinaridade da zooarqueologia, com a iconografia, com a arqueologia experimental. Ela é extremamente complicada com a Sociedade Protetora dos Animais, mas, enfim, eu acho super importante essas iniciativas e esses diálogos, enfim. Foi um prazer ouvir vocês e parabéns pelo grupo, pela pesquisa, e vamos lá. Kátia quer falar, né, Kátia? Pode falar. Oi, gente, então também abri o microfone, também, assim como a Camila, amada, querida, morta de saudade tua, Camila. Queria parabenizar o grupo, gente, linda apresentação, dá uma vontade, não é, de participar? Desde o princípio, quando vocês divulgaram ali a vontade de criar um grupo, eu já fiquei super entusiasmada, e porque acho que tem uma potencialidade muito grande, como vocês ressaltaram, são estudos novos, né? Mas a gente tem muito a falar, e eu já fiquei até me encontrando na linha de pesquisa ali de iconografia e cultura material, que é o que eu ando trabalhando, e... gente, eu também estou aqui me debatendo, assim, anotei várias referências bibliográficas que vocês passaram, eu vou fazer e-mail depois e vamos trocar umas figurinhas, assim. E fiquei até surpresa que não tem ninguém da área de Oriente, não é? Olha a quantidade de egiptólogo que tem nesse país. Assiriólogo ainda tem pouquinho, mas egiptólogo tem mais, não é? A Cíntia mandou um trabalho para a gente lá na Maria Nostra, na Cíntia Alfieri, da FRJ. Mas isso antes de existir a Animale, né? Foi o primeiro contato que a gente teve. Então, aí vocês poderiam suprir essa lacuna, né? Eu penso que a gente pode, sim. Eu acho que essa é uma das funções desses encontros, não é, Ana? É proporcionar essa troca. Eu também, Pedro, lembro de ti, eu estava naquele primeiro encontro desses grupos lá no Rio, que foi bom, não é? Então, eu acho que é uma dessas funções, assim, de realmente possibilitar esse intercâmbio, não é? Vocês são chique de último, né? Porque vocês têm vocês têm relações internacionais articuladas, eu estou achando um luxo tudo isso. Queria agradecer muito, assim, e dar muitos parabéns para o trabalho de vocês. E eu vou entrar em contato. Vou pedir umas ajudas e trocar umas figurinhas. Ficaremos muito honrados, assim, eu fico muito feliz de ter, enfim, dos comentários seus e da Camila também, porque a gente está na nossa bolinha lá, né, do Animale, e é a primeira vez que nós estamos, assim, falando
para outras pessoas do grupo. Então, para a gente, eu imagino que também fale o nome do Pedro, a gente fica muito feliz de ter esse retorno, né? E ficaremos muito felizes com, de novo, o convite está aberto, a gente é muito tranquilo, a gente quer mesmo falar com pessoas de outras áreas, que estão discutindo outros temas, que têm interesse no grupo, porque eu acho que isso enriquece muito a discussão. Obrigado mesmo pelas palavras, professora Kátia, Camila também, eu fiquei muito feliz, né, que vocês gostaram, que foi proveitoso, e claro, quando vocês tiverem um tempinho para a gente, é só ganho, se vocês puderem aparecer nas nossas reuniões, ou vamos trocar uma experiência, trocar bibliografia. Eu acabei não fazendo o slide da bibliografia, esqueci, mas depois eu posso passar também, se tiverem interesse, ou então, quem sabe, no próprio grupo a gente já conversa sobre isso. Fico muito feliz mesmo. Imagina, a gente agradece muito, foi muito, muito legal, assim, acho que é um super desafio, não é, a gente ficar abrindo caminhos novos, né, eu sei, na pele, a gente faz calo, não, para abrir caminhos novos, mas tem os seus prazeres, né, então, super parabéns mesmo. Sem dúvida. Ó, o Leão está fazendo uma pergunta aqui. Posso ler aqui? Claro. Ele está perguntando, se não me engano, Teofrasto é o primeiro a colocar os animais não humanos dentro da comunidade moral no sentido estabelecido pela ética animal. Pedro, você confirma essa informação nas referências feitas pelos neoplatônicos? Essa é uma pergunta bem interessante mesmo. Primeiro, a gente tem que definir aqui o que a gente está chamando de comunidade moral. O Teofrasto usa, a terminologia que ele usa é de justiça, né, de tratar animais com justiça, que essa é normalmente a terminologia usada pelos antigos nesse sentido. Eu acho sim, assim, o Teofrasto, claro, citado pelo Porfírio num livro sobre vegetarianismo, então a gente tem sempre que olhar pela ótica de quem cita, né, ou seja, do fragmento, que é o livro do Teofrasto. Infelizmente a gente não tem tradição independente do De Pietate do Teofrasto, mas a gente tem uma certa segurança de que o livro existiu sim, e que o Porfírio copiou, parafraseou de maneira relativamente objetiva, né? Então a gente pode tentar, sim, tirar um pensamento do Teofrasto de dentro desse fragmento. E é justamente isso, assim, ele primeiro desenvolve o conceito do oikeio teston paton, né, que é a familiaridade das paixões, né, que ele vai dizer que humanos e animais, eles sofrem dessa familiaridade das paixões, ou seja, que eles sofrem psicologicamente, né, na alma, e também eles têm sangue, têm corpo, têm várias características afins, e em outra passagem ele comenta de que sim, deveríamos tratar os animais com justiça. Então é difícil às vezes até juntar essas duas passagens, mas uma pode ser uma ligação direta com a outra, né? Uma é 3.22 no Debsinente e a outra no 3.26. Mas tem essa relação mesmo que dá para fazer, pensando que o Teofrasto está vivendo no século IV, né? Ele é o sucessor de Aristóteles no Liceu, então pode ser sim que ali tenha tido uma discussão, né, dentro daquele ambiente acadêmico do Liceu sobre esse status moral dos animais, se a gente deve tratá-los com justiça ou não, né? O problema é que as fontes são muito ruins mesmo, a gente não tem como bater o martelo em nada, é muito fragmentário e, de certa forma, especulativo, mas, assim, eu particularmente gosto desse tipo de trabalho especulativo, porque a gente pode levantar o que é plausível, né? E, bom, isso aí tá citado pelo Porfírio, é um livro que a gente pode levantar essa argumentação, sim. Leon, obrigado pela pergunta. O Abdoral está levantando outra pergunta aqui interessante, né, sobre a relação do sagrado, do divino, né, de alguns, por exemplo, cordeiro, pomba, o peixe. Certamente, assim, né, a gente vê por toda a literatura antiga, especialmente a cristã, né, mas a antiga também, assim, a gente tem o tempo todo conexões diretas, assim, entre animais que representam deusas ou semideuses ou alguma manifestação do divino, né? Então, sim, a gente tem isso o tempo todo, é muito interessante analisar por esse ponto de vista também. O Abdoral também comentando sobre separação pelos judeus, né, entre animais puros e impuros, o que pode ser comido e o que não. Sim, tudo isso tem, muitas vezes, pouco a ver com o animal e muito a ver com a sociedade humana que produz essas regras, né? Então, a gente vai ver que é uma discussão absolutamente humana que é projetada sobre os animais e por algumas características que eles têm ou não, acabam entrando num grupo ou outro. Uns grupos vão ser comidos, outros não. Algumas vezes também tem a discussão sobre qual é a higiene daquilo, né, que alguns grupos desenvolvem
a tabus e princípios por causa da higiene, mas isso já está um pouco caindo por terra. Normalmente se vê uma discussão de diferenciação de grupos, né, até numa abordagem mais bourdieusiana, assim, de tentar entender que os grupos eles gostam de se distinguir uns dos outros e constroem redes sociais, constroem cultos ou regras sociais. Muitas vezes os animais estão incluídos nessas regras de tabu, de permissão ou de não permissão de consumo, justamente para poder construir um vínculo maior dentro das suas próprias comunidades, né? Isso acontece bastante. Glaudinei está perguntando se os seres fantásticos entram nos estudos do Haas, principalmente em relação ao simbolismo. Eu considero que sim. Quer falar um pouco, Camila? Sim, a gente, inclusive, até chegou a discutir isso numa das sessões, no qual, justamente, a gente trabalhou, né, com hibridismo, né, de animal com seres humanos. Então, definitivamente, entra, sim, nessa discussão. Inclusive, acho que o pensamento pós-humanista, contemporâneo, parte dessa discussão, assim, da Anna Haraway, que vai falar de somos ciborgues, somos animais, somos humanos, o que nós somos, né, seres híbridos. Então, toda essa discussão que depois vai desembocar lá no Latour passa sobre essa questão taxonômica, né? Somos animais, somos deuses, somos divinos, somos monstros, qual que é a nossa classificação? E, querendo ou não, esses seres monstruosos, híbridos, prodigiosos, né, tem o livro da Camila Zanon, lá da USP, maravilhoso sobre isso, né, onde ela analisa passagem a passagem o que é um monstro, e ela chama de criatura prodigiosa, né, qual que é como é que a gente classifica essas coisas, né, a partir de qual ótica a gente classifica essas coisas, e vai muito por aí, né, a gente, quando está classificando os outros, está classificando muito a si mesmo, né, nossas próprias práticas, nosso próprio entendimento no mundo, né. E essas classificações como não estáticas, né? Porque o tempo todo está tendo ali a ultrapassando dessas fronteiras, né? Então, acho que a grande questão ali, que eu acho que é bastante importante, é justamente que essas identidades, elas não são estáticas, né? Elas vão sendo construídas socialmente. Uhum. E, Glaudinei, eu te conheço de outros caminhos, vi sua palestra na SPIR essa semana, muito bom, sobre educação nos jogos, né? Maravilhoso seu trabalho aí, pessoal. Da UFC, fantástico. Também gosto muito de trabalhar com jogos em sala de aula, né? Parabéns. Eu tenho muitas máscaras. Bacana. Aí tem uma pergunta da Francisca aqui. O grupo já discutiu ou pensa acerca da constituição de alguns países que tratam no direito dos animais na América Latina? Eu acho que não entendi muito bem sua pergunta, Francisca. Você entendeu, Pedro? De fato, acho que ela está falando é porque a Bolívia e o Equador, eles têm constituições que entendem vidas não humanas de maneira diferente que a nossa, né? Na Constituição Nacional Boliviana, né? E na Constituição do Equador tem a questão do direito da natureza mesmo, né? Os rios, os animais, eles têm direitos, né? Que é uma influência do pensamento andino, assim, né? Que nesses dois países acabam entrando na Constituição, né? Entendi. Então, nesse sentido, eu acho que essa discussão é uma discussão que está acontecendo recentemente no Brasil, né? É uma coisa que tem muita dificuldade de ser emplacada, especialmente porque a gente está vivendo num momento de muito regressão, né, em vários aspectos, e isso também diz respeito, inclusive, à forma como nós nos relacionamos com os animais, né? Mas tem sim, né, especialmente agora tem um PL que busca, né, em meio a todas essas catástrofes ambientais, né, que uma das propostas é que seja feita uma lei que também ampare esses animais que sofrem nesse tipo de situação. Então, assim, eu não sabia disso, então para mim isso é uma novidade, mas nesse sentido do que o Pedro me explicou e do que você está perguntando, nós temos algumas coisas acontecendo nesse sentido, especialmente o fato de que muitos ativistas estão cada vez mais engajados assim, no sentido de participar da política institucional, porque essa é a única forma que nós temos no sentido de conseguir esse tipo de mudança. Então tem alguns passos, mas nós temos esse desafio de que a conjuntura política que nós estamos vivendo nesse momento é uma coisa que caminha a passos de tartaruga, mas tem algumas iniciativas, né, alguns PLs, enfim. Mas aqui, pensando nesse sentido, é um processo que está num movimento bastante tímido. E é interessante também, assim, eu tenho um grande amigo, por acaso, que estuda isso no doutorado, assim, a Constituição do Equador, a partir dessa perspectiva ambiental, só que ele faz doutorado na Alemanha.
E, olha, é muito interessante, assim, ele tenta argumentar, mas ele nunca é levado a sério dentro da academia alemã, assim, tipo, no sentido de que as pessoas, não, isso nem é direito, isso é uma outra coisa que inventaram, ou seja, esse não só antropocentrismo, mas eurocentrismo mesmo, né, de tentar entender direito só a partir da via humana mesmo, né, enquanto que você vê claramente em outros lugares as pessoas estão tentando outro tipo de direito, né, que passa por outras noções de indivíduo, de comunidade, de separação entre natureza e humano, né, e animal humano, né, a natureza entra nessa discussão também, né. Mas vai ser longa essa batalha, acho que no Brasil a gente está muito longe, a gente destruiu demais o nosso patrimônio conceitual indígena, né, para conseguir hoje trazer isso para dentro da nossa legislação, né, acho que a Bolívia e o Equador conseguiu proteger isso um pouco mais, né, e fazer com que isso ainda seja visto como uma possibilidade real, né. Mas outro ponto que eu acho importante de destacar é que é o envolvimento dessas pessoas com a política institucional. Então, acho que isso já é um ganho, não é um ganho de prazo imediato, mas no longo prazo eu acho que eu tento ser esperançosa no sentido de que em algum momento nós vamos ter políticas mais favoráveis para os animais, né? Não talvez, então, como vanguarda, aí, com a exemplo do Equador e da Bolívia, mas estamos a caminho. Então, pronto, né, agradecemos, né, ao Grupo Animalia, foi excelente, né? Na próxima, vamos ver, né, Pedro, se a gente tem condições de fazer nosso encontro aqui, né? Vai lá. Eu não sou em Fortaleza, sou em Maranguape, mas é vizinho. Solange. Então, mais uma vez, então, muito obrigada aí, por tudo. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem falar. Só agradecer. A próxima, né, que todos já estão... Então, nós que agradecemos de novo, né? Não, creio que todo mundo gostou muito da apresentação do grupo, foi excelente. E na próxima semana, né, na próxima quinta-feira, nós teremos o grupo TAFOS, né? Grupos de pesquisa em práticas mortuárias no Mediterrâneo Antigo. E o tema é as práticas mortuárias e os estudos das sociedades da antiguidade.